Boa noite, começa agora o Consultor Terra Viva, o mercado de ponta a ponta, aqui no seu canal, que planta e cria o futuro. E vamos aos nossos destaques desta quinta-feira. Olha, a definição da tabela do frete rodoviário ficou efetivamente para a próxima semana. E o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, determinou que a Petrobras finalmente forneça combustível a esses navios iranianos que estão parados há quase 50 dias em portos brasileiros do sul do país. E o governo dos Estados Unidos vai subsidiar produtores rurais prejudicados pelas chuvas desse ano e também pela disputa comercial com a China. E hoje comemorou-se em todo o país o Dia do Produtor Rural, data que no Sul é também denominada de Dia do Colono, em homenagem aos primeiros colonizadores alemães que chegaram ao Brasil em 25 de julho de 1824 e iniciaram uma nova era na agricultura brasileira. E ainda o fechamento do mercado dos principais produtos do nosso agronegócio, que é por onde a gente começa o programa desta quinta-feira. Dá uma olhada aqui, olha, soja e milho com queda hoje em Chicago. Soja basicamente aqui por fracas vendas semanais para exportação, são aqueles dados que saem todas as quintas-feiras aqui, o número decepcionou o mercado, esperava um pouco mais, vendas muito fracas, ou seja, recorrente esse tema aqui na soja americana esse ano, em função da ausência da China no mercado dos Estados Unidos. Então, dia de queda hoje a soja e expectativa aqui com relação à reunião, a retomada das conversações que ocorre a partir da semana que vem, a partir de segunda-feira em Pequim, entre delegações dos Estados Unidos e da China, tentar ver se consegue avançar no seu contencioso comercial e aí sim a China voltando a comprar soja dos Estados Unidos. Por enquanto está parado o mercado lá e o preço cai em função disso. Milho também teve um dia de queda hoje, teve um dia de volatilidade, na verdade. Os preços vieram subindo, caindo depois, basicamente também por fraca demanda de milho americano, assim como na soja, portanto isso acabou sendo o fator predominante para esse dia mais fraco do milho e também da soja em Chicago. Trigo com pequena valorização de 0,1%. Nesse caso aqui, as vendas americanas da semana foram boas e isso que ajudou essa levantadinha pequena no mercado. E arroz também com a alta de 0,7% no dia de hoje. O que mais? Algodão em Nova York, queda de 0,2%. Mercado aqui teve um dia de realização de lucros, embora com boas vendas para exportação aqui, não deu para sustentar os preços. A investidores e agentes de mercado procurando aqui liquidar parte das suas posições, isso acabou predominando com um fator baixista para os preços e o resultado foi essa pequena queda. E o café não tem jeito, né? Com ampla oferta global, mas o clima que está ameno aqui no Brasil, é um inverno aqui que está, de certa forma, aqui frustrando expectativas, dependendo do gosto de cada um, porque está pouco frio, na verdade, né? E geada muito pouca também, tivemos aquela onda de geada 2 semanas atrás e parou ali. E isso acabou agora voltando a pressionar o mercado pela ausência de geadas, o clima bastante ameno aqui para os cafezais, portanto é outro fator de pressão do mercado, essa situação do clima aqui no Brasil. E aí com isso o mercado começa a testar aqui um suporte na área dos 100 pontos, $1 por libra peso, que se ultrapassada cria outro fator baixista aqui, portanto a situação está num limite complicado aqui, o preço do café arábica em Nova York. E em Londres acaba acompanhando, o café robusta também caiu hoje 0,1%. Açúcar em Nova York também teve um dia de queda hoje, perdeu 0,5%, foi um dia de realização de lucros, em parte até pelo avanço aqui do dólar aqui no mercado brasileiro, ou seja, o câmbio aqui com o dólar mais forte hoje, acabou sendo um fator de pressão lá fora, porque dá um pouco mais de fôlego para o exportador brasileiro e acaba derrubando o preço nos mercados internacionais, no caso aqui o açúcar bruto em Nova York. O que mais? Suco laranja com um dia de leve valorização, hoje 0,2%, cacau caiu 1,2%. Aqui no Brasil, aqui, bolsa AB3, mercado do boi gordo com leve queda de 0,2%. E o mercado de câmbio aqui, na verdade, subiu 0,4% e não 0,3%, como está aqui no quadrinho. Mas, de qualquer forma, aqui foi uma questão de digitação. É 0,4% de alta hoje, R$ 3,78 a cotação da moeda americana no fechamento dos negócios do dia. Bovespa com queda forte hoje, a B3 aqui perdeu 1,4%, hoje um dia fraco aqui para o mercado de ações aqui em São Paulo. Então está aqui o retrato do mercado nesta quinta-feira, daqui a pouquinho a gente dá uma conferida também no mercado físico aqui no Brasil, que teve algumas oscilações hoje, apesar do mercado internacional aqui com poucas mudanças significativas aqui em relação ao dia anterior.
Muito bem, vamos para as nossas notícias. Olha, ficou para a semana que vem, efetivamente, mais uma rodada de reuniões em Brasília entre o governo e os representantes dos transportadores e caminhoneiros. Na primeira rodada, realizada na quinta-feira, os caminhoneiros saíram mais otimistas. Vamos ver como é que fica a situação a partir da próxima semana. Foi um dia de conversas em Brasília na busca de entendimento na definição da tabela do frete rodoviário. Pela manhã, representantes das empresas transportadoras estiveram no Ministério da Infraestrutura. À tarde, a vez foi dos caminhoneiros. A tabela elaborada pelo setor de logística da Universidade de São Paulo foi suspensa depois de críticas da categoria em relação a valores. O governo identificou movimentos entre os motoristas que poderiam levar a uma greve e orientou imediatamente a suspensão do tabelamento pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, que atendeu ao pedido. Na primeira rodada de negociações, os caminhoneiros saíram otimistas. Houve um grande entendimento, capitaneado pelo ministro Tarcísio, com todos os atores aí tentando pacificar o setor, que é o que todos nós queremos, uma condição digna de trabalho e seguir a vida e seguir trabalhando e seguindo dando dignidade para as nossas famílias. A tabela da USP deve ser mantida, mas com definições de preço específicas de acordo com o tipo de carga transportada. As negociações seguem. Na semana que vem está prevista mais uma rodada de reuniões em Brasília entre o governo e representantes de transportadores, embarcadores e caminhoneiros. A tendência, segundo o ministro da Infraestrutura, é de fechamento de um acordo. A ideia é trabalhar agora nas minutas até o final dessa semana. Semana que vem a gente põe todo mundo na mesa, vamos fechar segmento por segmento, setor por setor e até o final de semana que vem a gente quer estar com isso encerrado. E a questão aqui da retenção de navios aqui, iranianos aqui no portos do sul do país, por falta de combustível, teve um desfecho hoje por parte do Supremo Tribunal Federal. O presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, determinou que a Petrobras forneça combustível, que ela estava se negando, a 2 navios iranianos que estão parados há quase 50 dias no porto de Paranaguá, no Paraná. A Petrobras vem se negando a vender combustível para os navios com a justificativa de que as embarcações estão na lista de empresas sancionadas pelos Estados Unidos. Com isso, a estatal poderia sofrer penalidades pelas autoridades norte-americanas. Mas Toffoli argumenta que a empresa brasileira Eleva Química, responsável pelas embarcações, não está na lista de sancionados pelos Estados Unidos. O ministro alega ainda que não há possibilidade de a Petrobras sofrer sanções porque o reabastecimento será feito por ordem judicial. Os navios iranianos no Porto do Paraná trouxeram ureia ao Brasil e deveriam retornar com milho ao Irã. E o governo americano, por meio do seu Departamento de Agricultura, vai desembolsar 16 bilhões de dólares para subsidiar produtores rurais prejudicados pelas chuvas desse início de safra e também pela disputa comercial com a China. Os agricultores poderão receber os novos pagamentos a partir de 29 de julho. O USDA, o Departamento de Agricultura, planeja entregar os recursos em até 3 parcelas, ou seja, até o mês de janeiro. Em comunicado, o secretário de Agricultura dos Estados Unidos, Sonny Perdue, disse que os agricultores não ficarão sozinhos ao enfrentar tarifas retaliatórias injustificadas, enquanto o presidente Trump continua trabalhando para solidificar acordos comerciais melhores e mais fortes em todo o mundo. O USDA vai fatiar os 16 bilhões de dólares entre lavouras de soja, granjas de suínos, fazendas leiteiras e outras operações agrícolas. O USDA estima que também comprará mais de 1 bilhão e 300 milhões de dólares em commodities, como carne suína e ameixas, afetadas pelas tarifas impostas pela China. Esses alimentos adquiridos pelo governo serão destinados a bancos de alimentos, escolas e outras instituições que atendem a população americana de baixa renda. As tarifas já reduziram as compras chinesas de soja norte-americana em 75% nos 12 meses, o que levou muitos agricultores a trocarem soja por milho. Os produtores americanos, embora, claro, recebendo com alívio essa ajuda aqui, ficam um tanto constrangidos com isso, porque é um país capitalista aqui precisando de ajuda do governo para tocar os negócios. O fato que eles gostariam mesmo é que o governo americano acelerasse as negociações com a China, reabrisse o mercado chinês, reabrisse outros mercados e ampliasse outros também que foram fechados aqui em função dessas guerras comerciais do presidente Donald Trump.
O produtor americano continua apoiando o Trump, foi um dos seus grandes eleitores lá, em pesquisas de opinião, inclusive, mais de 70% dos produtores seguem apoiando o Trump. Mas está vindo já uma certa divisão que pode se acentuar se não se retomar essas negociações. Porque essa ajuda de custo aqui é provisória, né? O que importa mesmo é retomar mercados perdidos. E eles perderam um grande mercado, que é o da China, especialmente no caso da soja, perderam para o Brasil. Estão bastante incomodados com isso, então é uma coisa que, se não for revista aqui pelo Trump aqui, em relação ao chinês aqui, vai ficar complicado para ele mesmo ser reeleito nas eleições do ano que vem. E o Ministério de Comércio da China confirma a retomada das negociações com os Estados Unidos. Delegações dos dois países vão voltar a se encontrar na semana que vem para discutir a guerra comercial entre as duas potências. O Ministério do Comércio confirmou o encontro nos dias 30 e 31 de julho em Xangai como uma tentativa de resolver a disputa. Declarou que a reunião tem o objetivo de cumprir com um consenso conquistado entre os presidentes chinês e americano durante a cúpula do G20 em Osaka, no Japão, no mês passado. Foi quando Xi Jinping e Donald Trump concordaram em reiniciar as consultas econômicas e comerciais com base na igualdade e respeito mútuo. O encontro vai ser o primeiro desde o fim da última rodada de negociações, que terminou sem acordo em maio. Muito bem, vamos fazer um breve intervalo agora. No próximo bloco a gente volta com mais informações aqui no nosso consultor Terra Viva. Fique aí que a gente já volta. Estamos de volta com o consultor Terra Viva, o mercado de ponta a ponta aqui no seu canal, aqui Planta e Cria o Futuro. Vamos dar uma passada aqui na condição das lavouras aqui em partes do país. Hoje vamos conversar com o presidente do Sindicato Rural do Sinop. Sinop fica lá no nortão do Mato Grosso, é considerada a capital do nortão, um importante polo agrícola do estado que mais produz grãos aqui no país. Eu conversei com o presidente do sindicato, que é o Wilson José Redivo, agora à tarde. Acompanhe um trecho da entrevista sobre a situação das lavouras de milho no estado e também na região e também sobre o mercado. A safra de milho já está finalizada na nossa região aqui. E a de soja, esse ano está com problema na comercialização, está truncado os embarques. Tem muito soja vendido, mas não está sendo embarcado em função da elevação dos custos de frete. Uhum. Então está meio trancada a comercialização, por isso que não está rodando preço, os preços estão bem, está uma gangorra, sobe um pouquinho, baixa outro pouco, e ocasionando dificuldade para o produtor para finalizar a comercialização do soja. Agora, presidente, voltando um pouquinho mais para o milho aqui, como é que foi? A produtividade foi boa esse ano aí, não? Esse ano foi boa, sabe? Foi melhor do que a produtividade do ano passado, em função do que nós plantamos um pouco mais cedo. É verdade. O plantio do milho se iniciou um pouco mais cedo e choveu bastante. Foi um ano de bastante chuva. Uhum. Então, a cultura do milho se desenvolveu bem e tivemos, assim, uma produção relativamente satisfatória. Uhum. E os preços também, acho que os preços também foram melhores do que o ano passado, em função das indústrias de etanol que estão se instalando nessa região. Em Sinop mesmo, esse ano ela já comprou milho para processar nessa safra. A nossa indústria está iniciando já processo de beneficiamento de milho para etanol. Então isso aqui eu acho que vai ajudar bastante a nossa região aí. Essas indústrias vêm para ajudar, porque elas vão criar uma estabilidade no preço do produto. Perfeito. E a comercialização do milho está rodando bem, está dentro da expectativa? Muita coisa já foi negociada ou não? O milho já está bem vendido, a safra de milho está bem vendida. Digo assim que o milho está melhor, a comercialização do milho está sendo um pouco melhor do que a da soja, porque os preços em relação ao ano passado estão bem melhores. Hoje o milho está rodando aqui a R$23, R$24 a saca. E o soja em torno de 62. O soja que está muito baixo. O soja está bem complicado para o produtor para fechar a conta. Porque 62 não cobre, sabe? É um preço que não é atrativo para a venda, não. O presidente do Sindicato Rural de Sinop, lá no norte do Mato Grosso, Wilson José Redivo, também falou sobre perspectivas para a próxima safra de grãos na sua região. Acompanhe. Tem área para ser aberta, mas as dificuldades ambientais aí não impedem a abertura de novas áreas. Ainda tem produtor que não abriu nada do que ele tem direito de abrir. Sim. Dos 20% que ele tem direito. Hoje uma área 100% de mato, o produtor só pode abrir 20% pela legislação atual. Então isso já é um absurdo.
E o absurdo maior é que nem os 20% ele está conseguindo abrir por impedimentos ambientais, que não sai CAR, é o quarto CAR que o produtor está fazendo e você não tem o CAR na mão, sabe? Então, os órgãos ambientais impedem o desenvolvimento da região, até em função da inoperância dele. Quer dizer que com o mercado ruim, com essas limitações aí, não se espera nenhum aumento de área para a próxima safra aí, né? Não, eu acho que na nossa região não. Nossa região tem uma área ou outra que é a área de pastagem degradada e que está sendo incorporada, mas é muito pouco, não é muito significativo não. São poucas áreas degradadas que têm área de pastagem degradada e que vão ser incorporadas no processo de soja. Mas é pouca coisa, não tem uma expectativa de aumentar muito não. Perfeito. Presidente, com relação à logística, aí, como é que está a programação aqui? Tem promessa aí de que vai finalmente ficar totalmente asfaltado a BR-163, aquele trecho que ainda tem, que é de terra. Está andando esse negócio, hein? Vai estar pronto para a próxima safra? Graças a Deus e graças a esse novo governo, as coisas mudaram de rumo. Nós estamos hoje com uma nova expectativa, que eu acho que esse asfalto se conclui nessa seca agora, finaliza 60 quilômetros, que falta asfaltar ainda, nem 60 quilômetros não são, mas nessa safra termina. Mas só a BR-163 ela não dá conta de escoar essa produção, sabe? Ela não dá conta. O estado do Mato Grosso ele produz 65 milhões entre milho e soja. Claro. E 30% dessa produção é escoada para nós, sai para Miritituba hoje. Então é um volume muito grande. Na época da safra aí tem uma rotina diária de 1.000 trens que sobem e 1.000 que descem, tá certo? Sim. Então é um fluxo muito grande de caminhões. Nós precisamos agora que a ferrovia se conclua aqui. Perfeito. Que se dê início à ferrovia e a gente tem a promessa do ministro dos Transportes de que saia a licitação ainda esse ano. Que eu acho que é o grande sonho dos produtores dessa região, é nós termos uma ferrovia para baratear os custos. Sem dúvida. Que estão levando uma margem muito grande do produtor. É verdade. O frete hoje impacta muito no custo do nosso produto. Muito bem, mais um rápido intervalo. No próximo bloco a gente volta com mais informações, incluindo as cotações do mercado físico no dia de hoje aqui no Brasil, no interior do país. Fique aí que a gente já volta. Estamos de volta com o consultor Terra Viva, o mercado de ponta a ponta aqui no seu canal que planta e cria o futuro. Crise no mercado de alho. Produtores de alho de todo o Brasil aguardam uma decisão do governo que poderá acabar ou não, ou pelo menos diminuir, a crise enfrentada pelo setor, com baixos preços decorrentes aqui de entrada de alho importado da China a preços abaixo do custo de produção. Uma nota técnica do Ministério da Agricultura, divulgada esta semana a pedido do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, dá subsídios à decisão da Justiça sobre a aplicação da cobrança da tarifa antidumping do alho importado da China, que chega ao Brasil mais barato do que o alho produzido aqui. Uma resolução de 2013 criou a tarifa antidumping, mas liminares na Justiça autorizam a importação do produto chinês sem aplicação dessas tarifas. Hoje, a caixa de 10 quilos do produto vindo da China sem o pagamento entra ao Brasil cerca de 30% a menos do valor de custo de produção do alho nacional. Segundo representantes do setor, a importação do alho chinês e os altos custos de produção têm causado uma crise grave. E se a situação não for revertida, o setor produtivo, formado em sua maioria por pequenos e médios produtores, pode demitir ao menos 20 mil trabalhadores até o fim de 2019. Segundo a Associação Brasileira dos Produtores de Alho, é um mercado aqui que ameaça, uma crise que ameaça aqui 150 mil empregos no Brasil envolvidos na cadeia produtiva do alho, aqui, que é um produto importante aqui do agronegócio brasileiro, se espalha aqui desde a Bahia até o Rio Grande do Sul, aqui são produtores espalhados por boa parte do país. Dumping é aquilo lá, ou seja, vender um produto abaixo dos preços de mercado, às vezes até abaixo do custo de produção, para ganhar mercado. É o que os chineses estão conseguindo entrar no Brasil aqui com toda, tirando o mercado do produtor brasileiro de alho. E o presidente Jair Bolsonaro visitou hoje um colégio militar em Manaus, lá no Amazonas. Durante a visita, o presidente voltou a defender o desenvolvimento econômico da Amazônia, afirmando que a região é a mais rica do planeta e pode se tornar a alma econômica, esse é o termo que ele usou, para o crescimento do Brasil. A nossa Amazônia, a região mais rica do planeta Terra. E, ao casar
o desenvolvimento com a preservação ambiental, nós faremos sim, mais do que o coração do Brasil, seremos a alma econômica do nosso Brasil. Aqui tem tudo para alavancar o Brasil ao local de destaque que ele bem merece. Temos biodiversidade, temos riquezas minerais, água potável, grandes espaços vazios, áreas turísticas inimagináveis. Temos tudo para alavancar a nossa economia partindo aqui da região amazônica. Estava na plataforma eleitoral dele, está aí tocando em frente a essa ideia. Bom, vamos finalizar o programa agora dando uma olhada rápida aqui dos nossos indicadores de mercados físicos aqui pelo Brasil lá fora. Vamos começar pela soja. A soja teve um dia aqui de poucas oscilações. Tivemos aqui uma queda na Bolsa de Chicago, o câmbio subiu, então ficou mais ou menos empatada a coisa, com algumas exceções. Porto Paranaguá, que 78,50, caiu 0,6%. Em Cascavel, no Paraná, outra queda aqui de 0,7% para 72,50. As demais praças aqui não tiveram alterações, pelo menos que fossem consignadas aqui pela nossa fonte, que é a consultoria Safras e Mercado. Vamos em frente com o milho. Milho, sim, teve algumas alterações importantes aqui, principalmente na primeira parte do dia, antes da queda lá na Bolsa de Chicago, porque o milho andou para cima e para baixo hoje, na Bolsa e o câmbio também. Então está aqui uma alteração para baixo aqui no Porto, R$ 38,00, menos 0,5%, mas com algumas altas aqui, algumas até importantes aqui, especialmente no Mato Grosso, caso de Sorriso, com um ajuste, na verdade, de 4,3%, acima de ontem. Cascavel também subiu, 3,2%, Campinas não foi diferente, embora com alta menor, de 1,4%. Outras alterações positivas aqui em Rio Verde e em Dourados, e já em Rondonópolis, Uberlândia e Erechim não houve alterações registradas. O que mais? Vamos ver o boi gordo Araçatuba, preço referencial aqui para o mercado, queda de 0,6% para 153 arroba. Cuiabá e norte do Mato Grosso não teve alteração registrada. Campo Grande queda de 0,7% para 142 arroba. Sem alterações em Marabá, Triângulo Mineiro, Rio Grande do Sul também não. Sudoeste de Goiás, sim, menos 0,7%. Para finalizar, o café não teve alterações registradas nesta quinta-feira. E a gente vai ficando por aqui com o Terra Viva de hoje. Você pode rever todo o conteúdo dessa edição no site tvterraviva.com.br ou no novo aplicativo do canal disponível no Google Play. E a nossa Agrocidade Homenageada de hoje é Paraíso do Sul, no Rio Grande do Sul, bem no centro do estado, uma homenagem ao Dia do Colono, comemorado hoje em todo o Brasil. Paraíso do Sul foi um dos polos de colonização da segunda leva de agricultores e imigrantes alemães que vieram para o Brasil no século XIX. Nossa homenagem, portanto, a esses imigrantes. Uma boa noite a todos e até amanhã.